texto que vamos ler está em Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Mateus 19, de 16 a 22, é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas eu creio que nesta noite, como sempre, a palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus se torna alimento novo para nós. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se torna alimento novo para a gente. Então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 16 a 22, a palavra do Senhor diz assim: E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei, disse ele, para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A mensagem desta noite, em torno desse texto da palavra de Deus, tem como tema: hoje é tempo de seguir a Jesus. E eu gostaria que você pudesse entender que o tempo de seguir a Jesus é hoje. Hoje é tempo de seguir a Jesus. Durante o seu ministério, Jesus convidou muitas pessoas para estarem com ele. Muitas pessoas foram convidadas por Jesus para segui-lo. Alguns atenderam a esse convite do mestre de maneira imediata. E a palavra de Deus vai registrar algumas dessas histórias nos evangelhos. Por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nos versos de 18 a 20, a Bíblia diz que Jesus chamou a Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E diz a Bíblia que eles eram pescadores, e eles estavam lançando as suas redes, quando Jesus disse para eles assim: Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que a Bíblia diz? Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Imediatamente. Foi uma decisão imediata. Não foi para depois, não foi para depois que eles vendessem o peixe, não foi para depois que vivessem uma experiência de uma pesca assim ou assada. A Bíblia diz que eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Um pouco mais adiante, a gente vai encontrar Jesus chamando Tiago e o seu irmão João. E a Bíblia diz que Tiago e João eram filhos de Zebedeu, e eles estavam consertando as redes quando Jesus também o chamou. E a Bíblia diz assim: estes, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Mais uma vez,
pessoas seguiram a Jesus de maneira imediata. Se no texto anterior, Pedro e André deixaram imediatamente as redes, agora a Bíblia diz que Tiago e João deixaram imediatamente o barco de seu pai e seguiram a Jesus. Um outro exemplo é o exemplo de Mateus. Diz a palavra de Deus que Mateus era coletor de impostos e Jesus chegou para ele e disse: segue-me. E diz o texto que imediatamente ele se levantou, deixou a coletoria e foi seguindo a Jesus. Então, queridos, o chamado para seguir a Jesus provocou uma reação imediata na vida desses homens. E diz a Bíblia que, a despeito daquilo que estavam fazendo, a despeito de suas ocupações, a despeito dos compromissos profissionais que tinham, o chamado para seguir a Jesus tocou em seus corações de maneira tão impactante, que eles imediatamente deixaram redes, deixaram barco, deixaram a coletoria, e diz a palavra de Deus que seguiram a Jesus. Muitos outros, eu poderia citar muitos outros exemplos de pessoas que seguiram a Jesus de maneira imediata. Mas não foi assim com todo mundo. Não foi assim com todas as pessoas, porque, na verdade, seguir a Jesus envolve uma decisão de coração. Seguir a Jesus envolve um quebrantamento da alma. Seguir a Jesus envolve a gente se perceber consciente da necessidade de ter Jesus na nossa vida. E a história que eu li nesta noite, desse jovem rico, é uma história um pouco diferente, porque foi ele que tomou a iniciativa de procurar a Jesus. E diz a palavra de Deus que ele foi a Jesus sem ter o conhecimento dos critérios necessários para que alguém pudesse andar realmente com Jesus. E desse encontro com esse jovem rico, nós aprendemos algumas lições muito preciosas. A Bíblia diz que ele vai a Jesus. E esse texto, ele é tão significativo e tão importante que 3 evangelistas fizeram questão de registrá-lo, e é tão significativo esse texto, porque cada um com a sua visão fala de detalhes específicos desse encontro, desse jovem rico com Jesus. E Mateus capítulo 19 diz que ele se aproximou de Jesus, querendo saber a respeito da vida eterna. Ele diz: que bem farei para conseguir a vida eterna. Talvez muita gente se aproxima de Jesus com essa perspectiva de que, se você fizer determinadas coisas, se você cumprir determinados ritos, se você exercer determinadas funções, se você tiver determinado nível de comprometimento religioso, que as coisas vão estar resolvidas na sua vida. E talvez esse era as questões que estavam no coração daquele jovem, os critérios que ele achava serem importantes para conseguir a vida eterna. Por isso ele chega para Jesus dizendo: que bem farei. E Jesus disse assim: olha, você sabe os mandamentos. E Jesus disse para ele os mandamentos que ele deveria seguir, e ele disse: olha, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha mocidade. Se é isso que vai definir se a minha religiosidade resolve o meu problema, está tudo resolvido. E ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: que me falta ainda? Que me falta ainda? Então Jesus diz: vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E agora a Bíblia diz que, ao invés de largar tudo como fizeram os outros para seguir a Jesus, diz a Bíblia que ele saiu pesaroso porque ele possuía muitos bens. Bem, dessa história, eu queria aproveitar nesses minutos e compartilhar de algumas verdades muito importantes para mim e para você. Primeiro,
Seguir a Jesus é reconhecer sua verdadeira condição espiritual. Para que a gente possa seguir a Jesus, a gente precisa reconhecer a nossa verdadeira condição espiritual. Verso 20 diz assim: disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Existem muitas pessoas parecidas com esse jovem rico. Uma vida exemplar, correta, eu diria, uma vida digna de ser imitada, uma vida correta diante dos homens. E eu ouço muita gente dizendo assim: pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho inimigos, eu pago as minhas contas em dia. Mas a pergunta que aquele jovem fez para Jesus é uma pergunta pertinente: o que me falta ainda? Ao invés de nós olharmos para aquilo que nós temos, é preciso a gente entender aquilo que ainda não temos. Para cada pessoa, há uma resposta específica para essa pergunta. Não há uma resposta única, porque cada um vive a sua própria experiência. Então, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar. Para uns, falta deixar determinados vícios. Para outros, falta deixar o orgulho. Para outros, falta deixar a infidelidade conjugal. Para outros, falta deixar a soberba. Para outros, falta algum tipo de situação. Mas o importante nesta noite não é você ficar pensando o que falta na vida do seu marido, o que falta na vida da sua esposa, o que falta na vida dos seus filhos, o que falta na vida dos seus colegas de trabalho. Talvez você esteja pensando assim: fulano é um excelente candidato à vida eterna, mas para ele só falta deixar aquela cerveja maldita. Fulano é um excelente candidato à vida eterna, mas para ele só falta ele largar aquela mania de ser um mulherengo. Fulano, para ele está tudo certo, só falta controlar aquela língua, aquele linguarudo, aquele fofoqueiro, ou aquela fofoqueira, só falta. É muito fácil a gente descobrir o que falta na vida dos outros. Mas a pergunta desse jovem para Jesus é: o que falta na minha vida? Ele pergunta para Jesus: o que me falta ainda? E é essa pergunta que eu gostaria que você respondesse para você. O que te falta ainda nesta noite? O que precisa ser acertado na sua vida ainda? Porque diante de Deus, a gente não vai chegar lá apresentando o nosso currículo, apresentando todas as coisas boas e corretas que nós fazemos. Não é isso que vai nos apresentar diante de Deus. O que vai nos apresentar diante de Deus é o nível de quebrantamento e arrependimento que nós apresentamos por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta da sua presença. Por isso, a pergunta do jovem é tão importante: o que me falta ainda? Você já sabe o que falta para você, porque todo mundo sabe. Mesmo que você não queira dizer aí em voz alta para as pessoas da sua casa, quem está assistindo ao culto junto com você, mesmo que você não queira pronunciar os seus pecados e o que precisa ser acertado na sua vida, você pode fazer isso dentro do seu coração, porque Deus conhece aquilo que você está pensando. E nesse momento, quando a pergunta é tão pertinente: o que me falta ainda? É preciso que você responda essa pergunta e diga: Jesus, eu preciso vencer. Diga qual é o pecado que ainda falta ser vencido. O que me falta ainda? Seguir a Jesus
é acreditar que sozinhos nós não vamos conseguir, porque nós ainda temos faltas que não foram vencidas, e que só pelo poder de Jesus é que nós conseguimos vencer. Só pela graça de Jesus é que nós conseguimos vencer. Mas em segundo lugar, seguir a Jesus é entregar-se totalmente a Deus. Olha o que está escrito nos versos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Há muita gente preocupada com seu dinheiro, como se Jesus tivesse algum interesse em seus bens. Esse texto é um texto fantástico, porque Jesus não estava interessado no dinheiro daquele jovem. Pelo contrário, Jesus diz assim: eu quero você, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, desvencilha-se de tudo que te atrapalha. O que te falta ainda é desvencilhar-se daquilo que está chamando mais a sua atenção. Os seus tesouros na terra são mais importantes do que os tesouros celestiais. Então, livra-se do que te atrapalha. Livre-se disso. O que te falta é isso. Foi isso que Jesus respondeu para aquele jovem. Sabe, queridos, quando as pessoas ficam preocupadas com as questões financeiras, eu gosto de lembrar algumas expressões bíblicas. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 26, a Bíblia diz assim: pois o Senhor é a terra e a sua plenitude. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus é dono de tudo. Ele é dono do céu, da terra, Ele é dono de todas as coisas. Olha só o que a Bíblia diz em Ageu capítulo 2, verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Onde estão a prata e o ouro? São elementos naturais, criados por quem? Por Deus. Ele é dono de tudo. Os homens só vão descobrindo, mas a propriedade é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Agora, eu separei um texto do livro de Provérbios, que é fantástico. Provérbios capítulo 3, versos de 13 a 17. Eu vou ler esse texto e eu queria que você prestasse atenção no que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Olha só. Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ele dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os caminhos são caminhos e delícias, e todas as suas veredas são veredas de paz. Queridos, que bênção poder experimentar da sabedoria que vem de Deus. Olha quantas coisas preciosas nós experimentamos quando nós nos permitimos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. O nosso foco não são as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo, mas sabe, eu nunca vi ninguém ficar no prejuízo por decidir seguir a Jesus. Eu nunca vi ninguém ficar em desvantagem por decidir seguir a Jesus. Aquele jovem, ele saiu triste, e a Bíblia diz que ele saiu pesaroso do seu caminho.
é uma situação muito incomum nos evangelhos, alguém chegar perto de Jesus e sair da presença de Jesus triste, sair da presença de Jesus pesaroso. Mas esse jovem viveu essas experiências, porque ele estava focado nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, não conseguiu enxergar que a maior riqueza da nossa vida é viver com Jesus, que a maior riqueza que esse mundo pode nos dar são as riquezas da sabedoria, e a palavra de Deus nos diz que quando nós vivemos com Jesus, Ele nos dá longura de dias, na sua mão direita e à sua esquerda está riquezas e honra, os seus caminhos são caminhos de delícia, todos os seus caminhos são caminhos de paz. Queridos, que bênção, que bênção. Eu vejo tanta gente gastando todo o seu dinheiro na expectativa de encontrar um momento de paz, sem perceber que a paz não é aquilo que está do lado de fora, não é aquilo que as riquezas podem proporcionar. A paz que o nosso coração precisa, ela nasce dentro de nós, quando nós acertamos a nossa vida com Jesus. Em terceiro lugar, seguir a Jesus é experimentar o seu poder transformador. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós experimentamos o seu poder transformador. Na continuação desse texto, a Bíblia diz que os discípulos ficaram perplexos diante daquela situação e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui nós temos uma palavra assim, que deixa as coisas muito claras. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você quer saber qual é o critério para a vida eterna? Então, o critério para a vida eterna é confiar em Deus, porque sozinho ninguém chega lá. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em outras palavras, não há nada em nós que nos habilite para entrarmos na presença de Deus. Vamos voltar à história desse jovem. Ele chega para Jesus e ele diz assim: que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos? E ele disse: quais os mandamentos? E Jesus falou: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Você percebe a soberba desse jovem? O que farei? Como eu posso chegar? Como eu posso conseguir? Os mandamentos, você sabe, eu tenho feito isso desde a minha juventude. O que ainda me falta? Faltava ele deixar a soberba. Faltava ele deixar a autoconfiança. Faltava ele permitir que Jesus transformasse a sua vida, porque ninguém chega na presença de Deus com suas próprias credenciais. Para que nós possamos chegar na presença de Deus, nós precisamos passar pela cruz de Cristo, porque são as credenciais de Jesus que nos habilitam para chegarmos na presença de Deus. Quando chegarmos na presença de Deus, o que nós vamos apresentar
não são os nossos currículos. O que nós vamos apresentar é o fato de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro. É o fato de termos sido transformados pelo poder do Evangelho, alcançados pela graça do Senhor. Ninguém pode chegar, nenhum homem pode chegar na presença de Jesus por seus próprios méritos. Por isso é que a Bíblia diz que é impossível. Nos é impossível por causa dos nossos pecados. É só possível para Deus porque só Ele providenciou um caminho para que a graça nos alcançasse. 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3, a Bíblia diz assim, olha: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto é, não está em mim, em meus méritos, na minha bondade. Se eu faço as coisas corretas, não é mais do que minha obrigação. Viver de maneira correta é obrigação de todos nós, mas isso não me torna um candidato para entrar no céu por conta desses méritos pessoais. Para que eu possa experimentar desta segurança da vida eterna, eu preciso da manifestação da graça bendita do Senhor na minha vida. Por isso a palavra de Deus dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas. É pelo poder do Evangelho que nós vivemos esta graça e esta paz em Cristo Jesus. E nesta noite, você tem a oportunidade de experimentar isso também. Você tem a oportunidade de depositar a sua confiança em Jesus, recebendo a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Nesta noite, você também tem a oportunidade de seguir os passos de Jesus, conforme a música que nós cantamos agora há pouco. Vou seguir os passos de Jesus. Tanta gente resolveu seguir os passos de Jesus e viveu a bênção e as promessas do Senhor, porque decidiram seguir os passos de Jesus, aceitaram o convite de seguir os passos de Jesus. Enquanto diz a palavra de Deus que esse jovem saiu pesaroso, triste o seu caminho, porque o seu coração estava decidido a olhar para as coisas deste mundo, como se as coisas deste mundo fossem as coisas mais importantes para a sua vida. Nesta noite, você também tem sido alcançado por esta palavra, e você tem a oportunidade de fazer a mesma pergunta que aquele jovem fez, aquele mancebo fez para Jesus: o que me falta ainda? O que te falta ainda? Eu sei que as respostas são inúmeras. Existem respostas diferentes porque cada pessoa vive experiências distintas. Quem sabe você precisa deixar um vício para seguir a Jesus, ou quem sabe você precisa deixar a infidelidade conjugal para seguir a Jesus, ou quem sabe você precisa deixar o seu orgulho para seguir a Jesus. E talvez você esteja se perguntando assim: por que eu tenho que deixar essas coisas? Por que o caminho, ou a caminhada com Jesus, envolve deixar? Porque, queridos, não dá para seguir a Jesus e continuar no pecado. Porque, segundo a palavra de Deus,
é o pecado que nos separa de Jesus. É o pecado que cria impossibilidade de mantermos a nossa caminhada com Ele. Por isso, é necessário que a gente deixe para trás o pecado, para que a gente possa seguir a Jesus de verdade. Então, nesta noite, eu quero convidar você a fazer uma avaliação. O que te falta ainda? O que é preciso deixar? E eu quero te convidar a um momento de oração. E nesse momento de oração, ainda que seja lá no seu coração, você não precise falar isso em voz alta, mas Deus precisa perceber a sinceridade do seu coração nesse momento. Eu queria que nesse momento de oração você pudesse dizer: Senhor, eu preciso deixar. Diz qual é o seu pecado. O que tem te afastado de Deus? Qual é a situação que tem te afastado da presença do Senhor? Então, nesse momento, é o momento de você dar nome àquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Nesse momento, é um momento de decisão. Lembre que Jesus falou: Pedro, vem, ele deixou as redes. Tiago, vem, ele deixou o barco. Mateus, vem, ele deixou a coletoria. E nesta noite, Jesus diz para você: vem. O que você precisa deixar? Não dá para a gente vir a Jesus e continuar fazendo aquilo que é errado. Não dá para a gente seguir a Jesus e continuar nas mesmas práticas do pecado. Não dá para a gente seguir a Jesus e continuar fazendo aquilo que não é da vontade de Jesus. Então, nesta noite, o que você precisa deixar? E esse momento é um momento de decisão. É um momento de corajosamente você dizer: Senhor, eu quero deixar o que me afasta da tua presença. E eu quero seguir a Jesus. Eu sei que esse momento é um momento significativo de decisão. Por isso, ore comigo. O convite é para você seguir a Jesus. Então ore comigo. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre as pessoas que estão nos ouvindo agora, partilhando desse momento de culto. Tem pessoas que precisam deixar um vício. Alguns vão precisar deixar o cigarro, outros vão precisar deixar a bebida, outros vão precisar deixar as drogas, quem sabe. Tu conheces, ó Deus. Algumas outras pessoas vão precisar deixar pecados da sexualidade para começar a viver um novo tempo na tua presença. Alguns vão precisar deixar o adultério. Deus, dê forças para que eles possam deixar o pecado, a infidelidade conjugal. Ou quem sabe, ó Deus, pessoas que estejam vivendo um relacionamento fora do teu propósito e vão precisar acertar a vida para poder caminhar contigo. O desafio desta noite é de deixar aquilo que atrapalha, e nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento de deixar. Quem sabe pessoas vão precisar deixar o orgulho, a soberba, que de alguma maneira tem atrapalhado, ó Deus, as suas vidas. Nós queremos pedir, Deus, que esse momento seja um momento de decisão, porque é preciso deixar o pecado para seguir a Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor,
Em nome de Jesus, toque em cada coração, para que, ó Deus, vidas sejam alcançadas por Tua graça, e a paz do Senhor alcance esses corações, e ao invés de saírem tristes e pesarosos, eles possam a partir de agora experimentarem da alegria e do refrigério da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Eu orei por você, para que Deus renove as suas forças, para que você possa deixar. Mas agora você precisa orar a oração de decisão. E eu quero que você ore comigo. Ore comigo assim: Senhor, eu quero deixar o meu pecado, e a partir de hoje, eu quero seguir a Jesus. Você orou assim? Se você orou assim, eu sei que hoje começa um novo tempo na sua vida. Se você tomou essa decisão de pedir a Jesus para perdoar os seus pecados, e a partir de hoje você quer deixá-los para trás, e eu gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo, que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. A gente tem que deixar as coisas para trás. A Bíblia diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se nesta noite você decidiu tomar essa decisão, eu sei que hoje começa um novo tempo, nova vida, começa um novo caminhar na sua experiência de vida com Deus. Por isso, vamos caminhar juntos. E se você tomou nesta noite esta decisão, eu queria muito que você desse um retorno para nós. E você tem duas maneiras de dar esse retorno para nós. Duas formas de você dizer para nós que você tomou essa decisão de fé. Aqui, olha, é do lado de cá, isso, aqui, isso. Aqui tem um QR Code. Coloca o seu celular aqui e esse QR Code vai te encaminhar para um pequeno questionário. Seu nome, seu telefone e assim: eu aceitei a Jesus como meu Salvador, ou eu estou me reconciliando com Cristo, eu quero oração. É um pequeno questionário, você vai clicar na sua situação, e nós queremos saber o que Deus fez no seu coração nesta noite, neste culto. Se você tem dificuldade aqui com o QR Code, então aqui na barra do vídeo a gente está colocando também o número do nosso WhatsApp, e aí o WhatsApp todo mundo tem. Você manda um recadinho para a gente, 2606-3323, dizendo: eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Nós queremos orar por você, queremos te acompanhar. Não importa da onde você é, não importa se você é de São Gonçalo, se você é de outra cidade do Rio de Janeiro, se você é de outro estado, ou se você é de outro país, não importa. Dá-nos um retorno, para que nós possamos orar por você, para que possamos te acompanhar nessa relação virtual da distância. A gente tem a possibilidade de caminhar junto, porque o caminho do Evangelho não é caminho que se anda sozinho. O caminho do Evangelho é o caminho que se anda em comunhão, e nós queremos desfrutar desta comunhão com você, queremos caminhar juntos para servirmos ao Senhor e andarmos todos os dias na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a decisão que você tomou nesta noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, traga mudanças profundas, alegria profunda para o seu coração. É o nosso desejo, é a nossa oração nesta noite,
Deus abençoe você. Foi muito bom poder dividir desse momento de culto, de adoração e de louvor a Deus. Se você ainda não assinou o canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então assine o nosso canal, do YouTube, assine o nosso canal, vai lá, inscreva-se. Você certamente, onde que eu estou aqui? Aqui, assine o nosso canal, porque certamente você vai receber muitos conteúdos. Nós temos lá no canal algumas ferramentas muito importantes para a sua vida e seu crescimento. Café com Fé diariamente. Todos os dias nós temos o Café com Fé. Estamos indo para o Café com Fé de número 100, né? Estamos nos preparando para o 100º Café com Fé, vai ser um momento especial. Tem Café com Fé todos os dias. Nós temos Ensinando com Arte, nós temos Dose de Esperança, nós temos Legados da Quarentena, materiais que a nossa igreja tem produzido durante esse tempo para abençoar a sua vida, para abençoar a vida da sua família. Então assine o nosso canal, dá um like para dizer que gostou desse culto, compartilhe com outras pessoas e clique lá no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos na medida em que eles forem sendo colocados no canal. Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estarmos juntos no culto desta noite, e a nossa oração é que Deus continue cuidando da sua vida e da sua família também. Um grande abraço, uma boa semana para você.